Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos assentar, caríssimos irmãos. Hoje, a liturgia deste 12º domingo do tempo comum nos dá uma palavra muito importante. Estamos lendo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, em que o Senhor nos convida hoje a passar a fé, a não termos medo de viver a nossa vida cristã. Essa palavra, essa frase, não tenhais medo, que aparece aqui, no Evangelho, é muito propícia para esse tempo, não tenhais medo dos homens, não tenhais medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, Temei, diz Jesus, aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Qual é hoje o nosso temor, caríssimos irmãos? Estamos temendo o mundo, estamos temendo as pessoas, estamos temendo o Covid, a doença. Qual é o teu temor hoje? Qual é o medo hoje que temos aqui, por esta vida que será passageira? Ou estamos temendo ir para o inferno, perder a nossa alma com o pecado, que é o pior dos males que nós temos, caríssimos irmãos? O pior mal não é o assassino, não é um ladrão, não são as pessoas, não é a doença, mas o pior mal é o pecado. Então, Jesus diz, não tenhais medo dos homens, porque nós somos chamados a viver na verdade. A verdade é Cristo, a verdade que nos liberta. O cristão deve viver a verdade, não a mentira, não o pecado. E Jesus é muito claro, porque se eu quero ser cristão verdadeiro, eu vou ser um motivo de contradição para o mundo, Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós entramos ali nós fazemos sempre convenções, com as pessoas, acordos, por causa do maldito amor humano que nós temos, que nos impede de dizer a verdade, porque se eu dizer a verdade para o meu marido, ele vai, falar isso, aquilo, e se eu falar a verdade para minha esposa, ela não vai aceitar. Se eu falar a verdade para o meu amigo, minha amiga, o que eles vão pensar de mim? E aí nós, fazemos aliança com os pecados nossos e os pecados dos outros. Jesus aqui, ele te chama a se libertar disso, Coragem, ele dirá, Não tenhais medo, pois eu venci o mundo, diz Jesus, Não tenhais medo, porque se Deus pode cuidar de um animal, de uma ave, aqui diz, não se vendem dois pardais por algumas moedas, no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai, Não tenhais medo, porque vós valeis muito mais do que as aves, os pardais, porque Deus nos criou para Ele, caríssimos irmãos. Então hoje é um chamado, uma confiança em Deus cada vez maior, que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus.
essa coragem que tiveram os discípulos depois que receberam o Espírito Santo, que saíram a anunciar com força o reino dos céus. E São Pedro dirá, cabe a nós obedecer a Deus do que aos homens, e por isso eles darão a vida por amor a Cristo. Cabe a nós obedecer a Deus e não aos homens. Infelizmente, nós estamos vivendo o contrário. Há-se um respeito pelas leis humanas. Eu não digo que não devamos respeitar as leis, não é isso. Mas quando é uma coisa que fere o nosso foro íntimo, nós não podemos barganhar isso. A verdade, não é motivo de barganha, A verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra de Deus é para ser cumprida. Nada pode se antepor a este amor a Cristo. Nada pode se antepor a isso. Então não são as leis humanas, caríssimos irmãos, que quando vão contra a lei divina, A lei divina, é a lei suprema, A salvação da alma é a lei suprema que nós temos que obedecer, caríssimos irmãos, e a lei de Deus, Então, quando nós deixamos a salvação da nossa alma para salvar o nosso corpo, então, estamos indo contra a vontade de Deus, porque primeiramente Ele quer salvar a nossa alma, depois sim salvará o nosso corpo na ressurreição, no último dia. Mas se a tua alma não se salvou, e não foi para o céu, de nada adiantará o teu corpo, ele não se salvará, Então, caríssimos irmãos, então precisamos ser firmes nisso, Firmes, não tenhais medo, todo aquele que se declara a meu favor, diz Jesus, a meu favor, a favor da graça diante dos homens, eu também me declararei em favor dele diante do meu Pai. Agora quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai, porque o Senhor dirá, eu não te conheço, não sei quem você não sei de onde você veio. Por quê? Porque com a nossa vida, com as nossas obras, nós negamos a Deus, nós negamos conhecer a Deus, nós negamos que somos filhos de Deus. Então, coragem, hoje esta liturgia, essas leituras belíssimas, belíssimas, porque Jeremias, por exemplo, ele que foi muito perseguido, por dizer a verdade de Deus, ele diz, eu ouvi as injúrias de tantos homens e vi espalhando medo em redor, denunciai-o, denunciemo-lo, os amigos observavam as minhas falhas, talvez ele vai cometer um erro, um engano, e nós vamos apanhá-lo e desforrar dele tudo. Era assim a vida de Jeremias, não tinha vida fácil, eram os amigos e eram os inimigos, Mas o que é que diz Jeremias? E esta é uma palavra de fé para nós hoje, Mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. O Senhor está ao nosso lado como um forte guerreiro que vai à nossa frente, nos defendendo, caríssimos irmãos. Então, se coloque aí no segmento de Jesus, caríssimos irmãos, o Senhor dos exércitos, E os que nos perseguem cairão vencidos. Quem é o nosso adversário? São Pedro dirá, o demônio, vosso adversário,
ele é como um leão que vai rugindo, procurando a quem devorar, resistirem firmes na fé. Então, o Senhor nos convida hoje a resistir, na vida de fé. E a vida de fé é uma total confiança em Deus, não no homem, não nas instituições, não na tua saúde, que hoje pode até ser uma saúde de ferro, mas basta que Deus mova um dedinho dele, ou pisca o olho dele, aí você cai duro no chão, Então, caríssimos irmãos, não é a nossa saúde que nos salvará, não, mas é Deus, o Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, assim diz Jeremias. Ele nos prova, caríssimos irmãos. A nossa vida é uma provação de Deus, sim. O Senhor nos prova para ver se somos firmes ou não, se a nossa fé está nele ou não. Ou que fé que você tem, A tua fé não pode ser um sentimento apenas, enquanto tudo está bom, eu creio em Deus. Quando as coisas começam a piorar, então, a minha fé já cai. Aceita a provação que Deus manda na tua vida. Aceita as provações. Ofereça os sofrimentos do teu dia a dia, aí do teu matrimônio, da tua vida, do que seja, Ofereça a Deus, em oferta a Ele. O Senhor, Ele prova o homem justo, o homem que tem uma reta intenção. Qual é a tua intenção hoje? É uma intenção reta de ganhar os céus? Ou você está procurando só uma vida boa neste mundo aqui? Então, cuidado, porque o mundo vai passar, e não levarás nada deste mundo. Então aproveita hoje para ganhar os céus, caríssimos irmãos, para ganhar os céus, Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, dizia Jeremias, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. O Senhor é que nos salva a nossa vida, porque Ele se fez salvação para cada um de nós. Cristo que veio ao mundo, se encarnou, Ele que veio nos redimir, nos libertar do pecado. Por isso São Paulo dizia aos Romanos: o pecado entrou no mundo por um homem, assim também a graça de Deus. Através do pecado todos pecaram, e o pecado leva à morte, e o pecado veio realmente pela lei, porque quando não tinha lei não tinha pecado, assim, porque o que é o pecado? Quando nós infringimos a lei de Deus, Então a lei de Deus, ela veio nos mostrar aquilo que agrada a Deus, mas nós na lei nós não temos a força para agradar a Deus, para fazer aquilo que Ele nos pede. Somente a graça que nos é dada por Jesus Cristo. E para dar a graça a nós, Jesus Cristo veio morrer na cruz por nós, veio se sacrificar, e este sacrifício hoje deste altar é pelo qual nos vem a sua graça, caríssimos irmãos. Por isso que São Paulo dizia que foi de um modo bem superior que a graça de Deus, o dom gratuito concedido através de Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos, Assim como a transgressão de Adão levou à morte, Então a graça de Deus, ela vem e nos é dada de um modo bem superior, muito mais do que aquilo que a morte, o pecado de Adão nos tinha gerado. A graça de Deus nos dá muito mais. Então caminhe confiando nesta graça que Deus te dá, para vencer ali na tua vida os teus desafios, os teus problemas, a tua miséria, os teus pecados, para que Deus ali te dê a força para que te aceites como você para que aceite o outro também como ele nos pecados dele, sabendo que você também é um grande pecador,
Muitas vezes a gente quer ver no outro uma perfeição que não há em nós, não existe em nós essa perfeição. Então como é que eu posso querer que o outro me ame, me aceite, tenha paciência comigo, se eu não tenho paciência comigo, se eu não tenho paciência com os outros, se eu não amo, se eu não tenho esse amor, nem a mim mesmo e nem ao outro, e muito menos a Deus, porque, caríssimos irmãos, nós que fomos criados realmente para amar a Deus, porém, eu só posso amar a Deus na medida em que eu sou amado por Ele, que eu me deixo ser amado por Ele. Então, saiamos de todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, e vamos com muita humildade ao encontro do Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, dizia o Salmo, atendei-me. E aqui o salmista, ele diz: por vossa causa é que sofri tantos insultos, meu rosto se cobriu de confusão, me tornei um estranho aos meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe, porque, claro, por causa do Senhor, porque claro que muitas vezes os nossos pecados que nos oprimem, nós sofremos consequências pelos nossos pecados, sim. Mas o homem justo, aquele que busca Deus, caríssimos irmãos, ele vai sofrer pelo fato dele ser de Deus, pelo fato dele desejar viver a vida cristã com coerência, pelo desejo dele de ser santo. Então, seremos sim perseguidos, sim, o nosso adversário está ali como um leão rugindo, o mundo, as pessoas e tudo mais, mas que nós também possa crescer em nós este zelo, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, essa palavra aqui, que depois é referida a Jesus Cristo, quando ele vai lá no templo e com um chicote lá expulsa os vendedores, os cambistas, tudo mais lá, e diz: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, pois o zelo pela vossa casa me consome, me consumirá. É este zelo que Jesus tem pela sua casa, e esse zelo que eu tenho que ter pela casa de Deus, que é o meu coração. Então eu não posso manchá-lo com o pecado, eu não posso simplesmente me entregar ao pecado, me entregar ao mal, não, mas lute e combata com a graça que Deus te dá. Pois, por isso, esse salmo ele é bem didático, este zelo que nós temos que ter pela casa de Deus. Como ter este zelo? Por isso elevo para vós a minha oração, a oração que nos eleva até Deus, nesse tempo favorável, que é o tempo da tua vida. O tempo favorável é esse, que você está vivo, porque depois que morrer não tem como mudar a tua sorte. Agora sim, agora você pode apelar para a misericórdia de Deus, humildes, vede isto, alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Então, procura hoje a misericórdia, porque Deus usa de misericórdia para nós hoje, porque se Ele usasse da sua justiça, não existiríamos mais, pelos nossos pecados, pela nossa miséria. Então, coragem, caríssimos irmãos, ânimo, deixa hoje se conduzir pelo Senhor, e não tenhas medo de se oferecer a Deus em sacrifício a Ele, não tenhas medo de assumir a tua identidade cristã, não tenhas medo de buscar a Deus, não tenhas medo de deixar o pecado, não tenhas medo de ser um sinal de contradição ali na tua casa, no teu trabalho, na rua, onde quer que seja. Não tenhas medo daqueles que podem até matar o teu corpo, mas não podem matar a tua alma. Confia em Deus, Deus é maior do que tudo isso, Deus é maior que o mundo, Deus é maior do que nós mesmos, Então, caríssimos irmãos, nós precisamos assumir isso, Assuma que você é cristão, que você é filho de Deus, e que a obediência à lei de Deus, ela vem primeiro do que a obediência a uma lei
do mundo, né? Então, tem a palavra que diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mas muitas vezes a gente quer dar a César o que é de César, e a Deus nós não damos a Deus o que é de Deus. É o nosso coração, a nossa vida, a nossa religião, né? A nossa oferta constante, a nossa submissão à sua vontade. Mas nós não queremos submeter à vontade de Deus, porque eu não quero ir contra o mundo, não quero ir contra a vontade do outro, eu não quero ir contra a minha própria vontade. Por isso que a palavra de Deus é muito clara: o reino dos céus é dos violentos, porque eu tenho que fazer violência contra mim mesmo, porque a minha vontade me arrasta ao pecado, né? Eu quero fazer o bem de São Paulo, mas é o mal que aparece na minha vida. Quem é que vai me salvar então desse corpo destinado à morte de São Paulo? Graças sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Ele que pode te salvar, né? Então entrega-te hoje, né, em suas mãos. Deixe-se conduzir pelo Senhor. Coragem, ânimo, né? Deus virá como este forte guerreiro nos defender, caríssimos irmãos, né? Confia no Senhor, sê forte, confia no Senhor, diz os Salmos, né? Não se desespere de ti mesmo, não desespere das tuas fraquezas, né? Existe uma, né, digamos assim, uma equação, não sei se esse é o termo, mas pecado mais, ou melhor, o desespero mais o pecado é igual à morte, né? Se você se desespera e vive uma vida de pecado, você está fadado a morrer eternamente no fogo do inferno. Então, caríssimos irmãos, que a esperança e a vida na graça nos dê a vida eterna, para a qual nós fomos criados. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, caríssimos irmãos, e não desanimemos, não. Que a graça de Deus nos fortaleça, que esta Santa Missa, que este sacrifício oferecido para a nossa salvação, realmente possa chegar a cada um de nós, possa nos abrir cada vez mais ao Senhor, e que Deus então nos abençoe e nos ajude, caríssimos irmãos, confia nele, viva essa vida de fé, o resto, a Deus pertence. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado em acréscimo, será dado em abundância, porque Deus é esse Deus aqui, que é cheio de amor por nós, que nos ama, no seu imenso amor, O Senhor nos atende pelo vosso imenso amor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.